Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Hoje nós vamos ao capítulo número 27, que se chama Integração na Família. Nesse estudo, que é compartilhado semana após semana pela TV Rádio Chico Xavier, indo ao ar todos os sábados às 19 horas. A gente já está terminando o livro. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Tem aí uma playlist na TV Rádio Chico Xavier com todo esse conteúdo, todos os capítulos passados. São 30 capítulos. Hoje é o 27 já. Mais 3 semaninhas a gente termina o nosso estudo com muita alegria. E também está disponível nas minhas mídias sociais, no Facebook, no podcast, no YouTube. Procura aí Nelson Tavares, que tem lá o link, tá? É um convite que eu faço a todos, para quem deseja nos acompanhar. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas interessantes nessa história da integração na família, que é o seguinte: os tais estranhos no lar. Quem serão os estranhos no lar? Esse é um tema. Outro tema que a gente vai falar é sobre a tal da babá educadora. Vamos falar também sobre o casamento de fachada. Vamos falar sobre sexo e amor. Essa história de sexo e amor. Como é que funciona isso? Será que a gente faz sexo? Será que a gente faz amor? Será que a gente faz os dois? Como é que isso acontece? Vamos falar sobre vazio existencial e também sobre educação espírita. E muito mais, é claro, como sempre. Eu vou fazer a nossa oração e convido a todos, quem quiser comigo, fechando os olhos, assim agradecemos a Deus Pai. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por tudo, por estarmos aqui encarnados, tendo mais essa oportunidade. Obrigado, Pai, por essa encarnação. Agradecemos também a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, que nos orienta, que nos auxilia nessa nossa vivência com a sua diretriz de amor. Agradecemos também a espiritualidade de luz que se faz presente em todos os momentos que buscamos aprender um pouco mais, em especial com Joana de Ângeles, por mais esse estudo, e assim pedimos autorização para dar início a mais esse capítulo dessa semana. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, oração feita, aquele momento que espero que vocês estejam desconectados. Deixe um pouco para fora o que é de fora e vamos se concentrar aqui para aprender um pouco com Joana. Vamos lá. Então, o primeiro trecho que eu separei alguns trechos, e lembrando, eu só separo alguns trechos, tá, pessoal? Recomendo sempre a leitura. Tem em PDF esse livro disponível também, tem em papel nas livrarias. Eu recomendo a leitura sempre do capítulo inteiro, mas eu retiro alguns trechos aqui para a gente compartilhar um pouco, tá bom? Vamos lá? Primeiro trecho, já curtinho no início, Joana diz o seguinte: distantes, pais e filhos vivem as próprias experiências no cenário existencial, sem a comunicação interpessoal que seria indispensável para o entendimento das questões a todos pertinentes e dos desafios que se multiplicam variados. E aí, quando a gente fala pais e filhos, vamos pegar os pais e filhos que vivem no mesmo lar, e não só, tá? Porque às vezes a gente vai viver em lares diferentes, mas ainda somos pais e filhos. Mas muitos de nós acabamos sendo como estranhos no lar ou estranhos na família, um dos outros. Porque a gente, de alguma forma, não exercitou, não faz mais, ou quiçá um dia fez, é essa busca do compartilhar todos os desafios que nós temos. O teu pai, os teus pais têm desafios, você tem os seus filhos também vão ter ou têm. E esse compartilhar, viver um com os outros, buscando através da comunicação, que é essencial, essa aproximação e o auxílio mútuo. Aquela história que acontece muito, principalmente com essa garotada que vem hoje aí, fala assim: caramba, meu filho me deu uma lição de moral de vida. Às vezes dá mesmo, tá? Às vezes a gente está aqui exatamente
para aprender com o nosso filho, com a nossa filha de 5, 6, 7 anos de idade, que fala uma coisa que a gente arregala o olho e fala assim, caramba, de onde é que veio isso? Nossa, que lição de moral, que lavada. Não é assim que acontece? É porque é assim mesmo. Não é nada diferente do processo evolutivo que nós encarnamos e reencarnamos. E temos o nosso crescimento pessoal e a gente está aqui trocando. Só que a gente não sabe quem está na nossa família. A gente não sabe se o nosso pai tem um nível intelectual, moral elevadíssimo ou baixíssimo e vice-versa. E a gente, o nosso filho, o nosso irmão. Claro que a gente consegue perceber um pouco, principalmente pelos princípios, pelos valores. Mas independente do que for, a ideia não é ficar julgando aqui e classificando ninguém, tá? A ideia é a gente ir de encontro um com os outros, porque se a gente está na mesma família é que é para aprender, não é para viver no mesmo lar, às vezes, só dividindo o mesmo teto, como estranhos da mesma casa, vivendo quase como se fosse companheiros de quarto, ou companheiros de um teto. Que um fala com o outro, um esbarra no outro e pronto, cada um com a sua vida, cada um com os seus desafios, cada um com as suas questões. Claro que a individualidade é importante, da gente ter nossa individualidade e vivenciar a nossa vida. Ponto. Porém, a família serve para dar essa base, essa estrutura, essa troca que é importantíssima. E às vezes, infelizmente, como Joana nos coloca aqui, vivemos distantes, pais e filhos, ou a família num todo. Então, que possamos, através dessa comunicação, senta na cadeira e conversa. Separa um tempo. A moda antiga, hora do jantar, hora do almoço em família, enfim, no final de semana, um dia por semana, não sei. Cada um com a sua família, com a sua dinâmica. Senta e conversa. Conversa do quê? De tudo. Das menores coisas às coisas mais importantes. É através da comunicação que a gente se aproxima. A não comunicação, nos distanciamos. Então, que possamos buscar essa comunicação para nos aproximarmos cada vez mais um dos outros, porque não estamos por acaso nessa mesma família, tá bom? Não ignore, vamos dar atenção, principalmente para esse nosso seio familiar, essa constelação familiar que está ao nosso entorno, que não está por acaso. Não canso de dizer, não canso de repetir. Tá legal? Vamos lá? Vamos seguindo para o próximo trecho aqui que eu separei, que Joana nos diz o seguinte. Quando crianças, muitas vezes, os filhos recebem orientação destituída de emoção, porque através de pessoas remuneradas, sem vínculo de amor com as mesmas, excetuando-se os casos raros em que se desincumbem do dever de instruir, raramente de educar em razão dos conflitos que também as aturdem. Então, eu quero falar sobre a babá educadora. Babá educadora, vamos lembrar, tá, gente? Principalmente nesse mundo moderno, cada vez mais, onde os pais têm uma preocupação natural, muito admirável até, de buscar o sustento para a família e a preocupação, de alguma forma, de prover para essa criança, para esse filho, a melhor educação, a melhor escola, o plano de saúde, oportunizar para esse filho as melhores condições possíveis dentro de um mundo onde tem conta para pagar. Então, tem que trabalhar. É muito nobre até essa busca em certo ponto. Por quê? Porque o que acontece muitas vezes é que os pais têm um filho e literalmente delegam a educação na mão de uma babá ou de um empregado doméstico, o que quer que seja, onde esse empregado, essa babá vai ter o papel de educador. Mas vamos lembrar que a babá vai cuidar, mas não vai educar, tá? Salvo exceções onde tem um afeto, tem amor, mas o processo ali é um funcionário que está exercendo o cuidado, está ali orientando de alguma forma, porque é um menor de idade e vai estar de alguma forma interagindo com ele. E nessa interação, que a gente tem que ter, não vou dizer cuidado, mas atenção, porque nesse passar de valores onde o pai e a mãe
tem, digamos assim, a incumbência de estar sendo os educadores ou estar passando esse tipo de informação, o que acontece muitas vezes é que quem passa esses valores não é você, e não é a sua esposa, não é o seu marido, é o empregado ou é a babá. E aí vem a pergunta, que valores são esses? Será que tem a ver com aquilo que você acredita? Será que tem a ver com aquilo que você vivencia, o modo que você vê a vida? O papel de pais é muito além do que botar dinheiro e comida na mesa, tá, pessoal? O papel de pai educador é passar essa educação, esses valores que muitas vezes são delegados para terceiros. E aí que vem a tal atenção. Será que é esse o papel? Interrogação. Por isso, penso eu que Joana chama atenção aqui para a gente estar atento a esses vínculos de amor, porque, principalmente, falando de amor, caso raras as exceções, aonde um funcionário vai conseguir dar tanto amor, tanto sentimento, tanto carinho, aquilo que a criança necessita, como uma mãe, por exemplo. Eu pergunto, será que não vai ter um déficit aí, uma distância, uma dificuldade de alguma forma, uma carência desenvolvida por essa criança que não vai receber aquilo que supostamente ela deveria receber, mas a mãe está preocupada porque tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, que tem que comprar as coisas, que pronto. E aí começa, às vezes, de alguma forma, se perdendo aquilo que talvez deveria ser o mais importante, que é o educar, o papel dos pais como educadores, não a babá educadora. Claro que a babá, o empregado que é remunerado, como a Joana fala aqui, vai ser sempre um auxílio, sem dúvida nenhuma, para todas as dificuldades, todo o dia a dia, toda a questão do cuidado com a criança. Mas educação não tem nada a ver com isso, tá? Então, tenhamos atenção. Vamos lá? Próximo trecho que eu separei aqui para a gente refletir um pouco, Joana nos diz: grande número de genitores, mais preocupado com as profissões, com o sucesso na carreira a que se vinculam, usam o matrimônio como uma forma de projeção social, em cuja realização foram examinados os interesses patrimoniais e de situação na sociedade, usando o sexo como um instrumento de afirmação da personalidade e de manutenção das aparências, sem qualquer compromisso de afeto. Invariavelmente, a união é resultado de impulsos mal contidos ou apenas legalização de uma convivência que se prolonga no tempo, sem participação dos sentimentos da verdadeira afinidade emocional defluente do amor. E aí, pessoal, a gente tem aqui, como a Joana, alguns pontos que eu separei, que são bem interessantes. Aparências. Matrimônio como forma de projeção social. O que é avaliado? É avaliado os interesses patrimoniais e situação de sociedade. É aquela vida bonita que a gente vê no Instagram, sabe? Aquela família. Não sei qual é a família que você pensou aí, mas eu tenho certeza que você pensou numa família bem bonita, que projeta uma felicidade, uma coisa lindíssima. E você olha para aquilo e fala, caramba, a gente não tem problemas, eu tenho tanto problema na minha vida. Pessoal, todo mundo tem problema, tá? O que acontece muito é que se vive muito de fachada, muito nesse teatro nos dias de hoje, cada vez mais, sempre existiu, mas cada vez mais hoje com a projeção social, com a mídia social ainda, que você está ali o tempo inteiro compartilhando a sua vida nos stories, nos posts, nos reels, em tudo e mais um pouco, quase que é um Big Brother ao vivo o tempo inteiro, as pessoas estão sempre projetando aquela felicidade para mostrar para os outros, e às vezes, sabe para quê? É para mostrar para si mesmo. Não é só enganar os outros, não. Para se enganar também, acreditando talvez naquele papel. Os atores também acreditam nesse teatro muitas vezes. E aí,
que se passa muitas vezes? Que se casa, se junta por conveniência, destituído de qualquer tipo de sentimento. Se pergunta assim, e aí, o que te ligou o fulano ou a fulana? O que bateu? Foi um sentimento que bateu? Tem alguma coisa em comum? E às vezes a resposta é muito vaga, a resposta vai muito numa direção do tipo, ah, mas ele tem um bom emprego, ah, mas ela vai ser uma boa mãe, um bom pai, tem uma vida estável, pode proporcionar conforto, facilidades. Atenção, pessoal, não vou fazer aqui propaganda negativa de conforto e facilidade, não, tá? A gente vai evoluindo cientificamente exatamente para proporcionar conforto, sim, facilidade, sim. Não tem problema nenhum em relação a isso, tá bom? Mas penso eu que quando a gente vai ter uma união estável com alguém, se a gente casou, se a gente se juntou, baseado, ou que isso foi o foco principal da relação, eu posso adiantar uma coisa para vocês. Está fadado ao término, mais cedo ou mais tarde. E se não terminar, está fadado a viver numa infelicidade ou numa busca eterna e constante de uma felicidade que não encontra ali no lar, que é um lar seguro, estável. O filho está bem encaminhado. Está tudo acontecendo, talvez, para a gente fazer um post bem bonito no Instagram e projetar para todo mundo e dar muita inveja. Todo mundo vai ver, ai, que família linda. Às vezes é melhor acreditar no que os outros falam. Poxa, minha família é linda. Eu olho para o lado e está muito distante daquele lindo que eu gostaria, mas vou acreditar nos outros. Está todo mundo batendo tanta palma, me invejam tanto. Se calhar é uma boa, né? Vou acreditar. E a pergunta é, será que isso é o suficiente? O fulano ou a fulana ter uma projeção social, ter um bom emprego, está encaminhado na vida e não tem sentimento nenhum? Interrogação. Às vezes, vou ressaltar, às vezes, tá, pessoal? Nem sempre. Não é tão simples assim. Mas às vezes, sabe o que acontece? Passado 18 anos, mais coisa, menos coisa, o filho sai de casa e aí perde o sentido. Aí um olha para a cara do outro e fala assim, vamos separar. Porque talvez o que permaneceu, deu alguma durabilidade de alguma forma nesse relacionamento durante esses anos foi a manutenção, a educação do filho, buscar para ele o que é o melhor. Eu não estou condenando isso não, tá, gente? Não, a ideia aqui, de forma alguma, talvez eu possa estar falando e estar dando uma má impressão. Me desculpa se é isso. A ideia é analisar o que Joana nos traz para a gente refletir de importante. O que eu acho que ela quer dizer aqui é o seguinte, o importante não é o status social, não é o dinheiro. Não estou menosprezando. A gente está comparando com o quê? Com o sentimento. Com o que une duas pessoas de fato, o sentimento, o amor, a afinidade, a busca por interesses em comum, por caminhar lado a lado um ao outro, por dar a sustentação. Não estou falando de sustentação financeira, sustentação para as provas, para os desafios da vida, para os processos de expiação. É para isso, penso eu, que a gente se une numa relação conjugal de alguma forma, para estar um do lado do outro. Independente que se o fulano vai ou a fulana vai isso ou vai aquilo no aspecto material. Ok? Mas pronto. É só uma reflexão que a gente possa pensar. De novo, eu não acho que existe certo ou errado, tá, gente? Mas Joana de Anjos suscita o pensamento. E o que eu faço aqui é compartilhar mais ainda o pensamento, para a gente aflorar e se questionar na nossa vida o que a gente está buscando, o que a gente está querendo. Tá bom? Vamos lá? Sigamos. Joana de Anjos nos diz, confundindo sexo com afeto, a convivência tem a duração da novidade em parceria, logo tombando no tédio, no desinteresse e mudando de comportamento pela variação da nova companhia, em tormentosa procura de
preenchimento do vazio existencial em solidão acabrunhadora. Pausa por aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos falar um pouco dessa história de sexo e amor, porque é interessante a gente diferenciar isso, como ela diz aqui, confundindo sexo com afeto, tá? Confusão geral, e penso que a gente ainda vai ficar confuso por muito tempo, tá? Mas a gente mescla muito essa ideia de que quem está fazendo do sexo está fazendo amor. Olha só, pessoal, há muito sexo no mundo, mas há muito pouco amor no mundo, tá bom? O que muitas vezes acontece é que com essa simplicidade do vamos fazer amor, a gente acredita que está trocando ali, e muitas vezes está pessoalmente com um parceiro, com uma parceira, um sentimento, mas isso não quer dizer que o do lado de lá esteja trocando alguma coisa. Às vezes o que está trocando é só a carne, só ali a realização, o prazer, o ápice do momento, o gozo. Pronto, acabou, virou. E o que nos liga, como ela fala aqui, logo tombando no tédio, no desinteresse, porque se o teu relacionamento, vou falar diretamente para quem tem algum tipo de relacionamento como esse hoje, ou já vivenciou algum tipo de relacionamento desse padrão, onde há um interesse sexual absurdo um pelo outro, aquela coisa da química que bate, é violento, e muito sexo muito bom. Pessoal, se for só isso, tá com as horas contadas. Se não tiver algo a mais além de sexo, vai ser muito bom no primeiro momento, naquele momento lindo que é o momento das flores, onde tudo é mágico e tudo acontece, tudo corre bem. Mas o que sustenta relacionamento não é sexo. Apesar de muita gente acreditar nisso, tá? Me fala um relacionamento duradouro, a médio e longo prazo, que é baseado, estruturado só em sexo. Claro que o sexo pode acontecer durante muito tempo e os parceiros se darem muito bem, não é isso. Eu estou desvinculando aqui para a gente entender e diferenciar uma coisa da outra, porque às vezes essa confusão, que a gente acha que é amor e sexo, é tudo a mesma coisa, e não é, tá? E principalmente nessa busca aqui que Jonas fala que é interessante também, logo tomando no tédio, no desinteresse e mudando de comportamento pela variação de nova companhia. Isso então é interessantíssimo, porque tem tudo a ver com esse momento das flores, que é bom demais. Quem já teve relacionamento, seja um namorado, uma namorada, um ficante, um casamento, um rolo, qualquer coisa que seja, aquele momento inicial é maravilhoso, né? Que eu chamo de momento das flores. Porém, ele passa, mais cedo ou mais tarde, as coisas não correm tão bem como no início. E aí que acontece, que é interessante muitas vezes, que tem um pessoal que não gosta muito da realidade, sabe? E quer viver eternamente no momento das flores. E aí quando começa a cair um pouco aquele momento das flores e começa a ter as dificuldades do relacionamento, do dia a dia, aquela pessoa que era só sorrisos agora já não sorri mais tanto e já começa a fazer uma cara feia, tem muita gente que, mete o pé, pula e vai buscar um outro relacionamento e vive nesse ciclo eterno de relacionamentos curtos, de pequena duração, sempre nesse momento, quase como se fosse uma droga. Essa droga de que eu quero o momento das flores, eu não quero a realidade, eu quero viver. E aí, casamento pós-casamento, 10, 15, 20 casamentos, sempre na busca do parceiro perfeito ideal. O que eu vou dizer para vocês, não vai chegar, tá? Não estou querendo agorar nada para ninguém, mas a busca não está lá fora, está aqui dentro. Será que a gente está preparado, essa pessoa, ou nós, enfim, estamos preparados para nos relacionar e lidar com as questões da vida como elas são? Lidar com a imperfeição, porque esse teu parceiro, essa tua parceira, vai ser imperfeito como você. Então, vai dar ruim em algum momento. Esse momento das flores é lindo, é ótimo, mas é passageiro. Logo, logo ele passa e a gente vai ter que lidar com as imperfeições do outro e de alguma forma vai dar ruim. Vai ter rusga, vai ter problema, mas ainda assim, pessoal, dá para ter uma convivência linda e bela, lidando com as imperfeições do outro, aprendendo a amar num sentido mais profundo.
amando aquilo que nos incomoda no outro também. Não só a coisa boa, não só o momento das flores, tá bom? E outra coisa que ela fala aqui interessante é sobre esse vazio existencial. Como é que ela fala aqui? Peraí, eu vou repetir para vocês. Pela variação da nova companhia, em tormentosa procura de preenchimento do vazio existencial em solidão acabrunhadora. Falar de vazio existencial é interessante demais nesse contexto de relacionamento, porque é o seguinte, muita gente busca fora, num relacionamento, num parceiro, numa parceira, a solução para os seus problemas, as suas questões internas. A solução para a minha vida vai ser, sabe quando? Quando eu arrumar uma esposa, quando eu arrumar um marido, aí sim que eu vou ser feliz, aí todos os meus problemas vão resolver. Já ouviram falar alguma história como essa? Alguma crença como essa? Que às vezes a vovó passou para a mamãe passa que a sua vida só vai dar jeito quando você casar, menina. Enquanto isso você tá aí, ó, vai casar, dá teu jeito, mulher direita tem que casar. Casar que preço? Com quem, aonde? Tem sentimento? Não interessa, casa. E muitas vezes a gente vivencia conflitos internos e vai mascarando, vai reprimindo, não vai enxergando, somente projetando que no dia que eu conhecer alguém, esse alguém vai resolver os meus problemas. Não tem nada de fora que vai resolver, é o que está aqui dentro. O problema daqui dentro, sabe quem vai resolver? É nós mesmos, tá? Buscando o autoconhecimento, buscando a reforma íntima, buscando a ressignificação, buscando nos entender. Se tem conflito aí, trabalha ele. Buscar lá fora é postergar isso, o problema. Ah, mas é uma situação de carência, Nelson. Tá bom, vamos entender essa carência então. Ou a gente vai ficar o tempo inteiro vivendo carente, pulando de galho em galho para tapar o sol com a peneira dessa carência interna. Interrogação. Estou falando aqui muito genericamente, tá, pessoal? É mais profundo do que isso. É caso a caso. Mas, de novo, um convite à reflexão. A ideia de Joana aqui, penso eu, a minha interpretação é fazer a gente pensar nas nossas dinâmicas de vida, nos nossos conflitos, nas nossas dificuldades e tentar nos entender e e buscar ser mais felizes com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com as nossas carências. Tudo isso, através do raciocínio lógico, a gente vai trocando conosco. Se puder, tem auxílio também. Para lidar, às vezes a gente não consegue, tem auxílio ao nosso lado também. Vamos lá? Vamos seguindo? Para o último trecho agora para terminar, que a gente já está quase estourando o nosso horário. Joana nos diz sobre educação espírita. Vamos lá. A educação espírita na família destrava as dificuldades existentes por facultar o entendimento das leis que regem a vida e dos mecanismos em que a mesma se estrutura, despertando os sentimentos humanos para a perfeita identificação da criatura com o Criador e das responsabilidades que existem entre todos em relação uns aos outros e à própria vida. Educação espírita, o que é diferente? Vamos lá. Há várias linhas de educação, principalmente falando nessa parte pais e filhos, né? Há várias doutrinas, várias linhas de pensamento. Mas o que a doutrina espírita vai trazer de diferente? Vamos lá. Hierarquia vai existir? Vai existir, claro. O papel do educador, importantíssimo, mas sem opressão e sem o amigão também. Tá? É o sim, sim e o não, não. Isso é educação. Sim, sim, não, não. Vamos lembrar daquela passagem de Jesus. Eu não vou nem trazer essa passagem de Jesus agora, mas fica aí no ar, se alguém quiser buscar. Procura essa passagem do sim, sim, não, não, para a gente entender que não dá para ser nenhum dos extremos. É buscar essa educação no momento certo, com a dose certa, com o peso certo, mas tendo em vista esse entendimento mais profundo que vai mais além, que a doutrina espírita nos auxilia a enxergar,
é que sim, estamos nessa configuração familiar hoje de pai, mãe, tio, avó, primo, tio, o que é que seja. Porém, somos todos irmãos. Ah, então eu vou tratar meu filho igual irmão, Nelson? Não. Vai tratar ele como filho, como filha. No papel de educador, de passar toda a educação, os valores, tudo aquilo que você acredita que é o melhor para esse espírito que encarna no seio familiar e necessita dessa orientação nos teus braços. É fazer esse papel. Mas esse entendimento do irmão vai além. Quando a gente entende que somos filhos do mesmo Pai. Estamos aqui para trocar, para crescer junto, lado a lado, uns com os outros. A visão da reencarnação, a gente consegue entender que hoje essa dinâmica é dessa forma. Hoje a gente é pai e o fulano ou a fulana é filho. Amanhã invertem os papéis. Amanhã vai trocar, nós seremos filhos e eles pais. Amanhã vai ser um avô, outro um primo. Ou já foi no passado também. Além da reencarnação, o que mais que a doutrina espírita nos auxilia nessa educação espírita? A reencarnação dos pontos, mas principalmente Jesus. Jesus é que vai dar toda a diretriz, toda a base, todo o conhecimento necessário para nós, enquanto educadores, realizar, multiplicar com essa nossa família, ao nosso entorno, aquilo que viemos aqui aprender. A moral do Cristo. É o mestre. Por que é o mestre? Mestre porque ele sabe o caminho, ele nos ensina o caminho. Jesus guia. Por que é o nosso guia? Porque nos guia por esse caminho. Jesus modelo, Jesus exemplo. Por quê? Porque é o modelo a ser seguido, o exemplo a ser seguido. Simples assim. Tá bom? Pessoal, vou fechando por aqui. Palavra de hoje, caminho. Caminho. Se você chegou até o final e gostou desse estudo, escreve para mim, por favor, caminho. Tá bom? Vou encerrando aqui. Capítulo que vem, capítulo 28, que se chama A Família em Plenitude. Provavelmente vai ser bonito esse capítulo, que semana que vem a gente está aqui de volta. Vou fazer a oração agora. Quem quiser comigo, convido a fecharem os olhos. E assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso guia, nosso mestre, nosso exemplo, nosso amigo, por todo o seu amor. Agradecemos a espiritualidade de luz e a Joana de Ângeles por compartilhar tanto conhecimento, tanta informação, que nos faz pensar e aprender cada vez mais. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas lutas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.